Eu não sei que horas você tá vendo a gente, mas bom dia, boa tarde, boa noite! Não pode faltar, né, essa minha boas-vindas para as pessoas, porque faz parte de quem é Luca Veloso. Sejam muito bem-vindos ao Pode Tudo Delas, o nosso podcast que fala para mulheres sobre o universo feminino. E aí vocês vão ver que a mesa hoje tá assim diferente. Eu vou contar algumas novidades lá na frente para vocês. Mas eu vou dar agora as minhas boas-vindas à minha queridíssima, amada Mirna Rosier! Seja bem-vinda! Novamente aqui com vocês em um lugar diferente Não dessa é, vez. menina? Que chique! Já estive aí como convidada, agora que estou delícia. aqui com a minha prima, amiga, parceira, enfim, né, como companheira de Host do Pode Tudo Delas! Exatamente. Então vamos agora fazer a mesa rodar, né? Isso aí. Roda da vida, né? Sim, vamos falar em Roda da Vida, porque eu tenho aqui uma mulher também muito especial, por isso que ela vai se apresentar, ela vai dizer quem ela é, né? Mas seja bem-vinda, Bel Soares! Obrigada. Uma honra estar aqui, né? Uma mesa assim com mulheres incríveis. O papo já estava rolando aqui, agora a gente vai trazer esse papo para todas. Muito obrigada pelo convite, Luca. Uma alegria imensa estar aqui. A alegria é nossa. Bel, eu queria que você, antes de mais nada, se apresentasse, dissesse, né, quem é essa mulher que eu falei que ela sabe tudo aqui do negócio. Por favor, se apresente pra gente, Bel. Um prazer. Eu sou Bel Soares. Eu sempre gosto de começar falando de mim no aspecto do meu ser mulher, mais do que os títulos e funções profissionais. Uma mulher em constante estado de transformação, em constante busca por se conhecer, por se descobrir, por quebrar padrões. E fiz uma mudança de carreira profissional aos 38 anos de idade. E aí sim, fiz uma das melhores escolhas da minha vida, que foi me tornar terapeuta. Então, eu sou terapeuta transpessoal, com abordagem bioenergética, que é uma abordagem corporal. Sou coach de relacionamento e sexualidade, terapeuta de casal. E terapeuta tântrica, que é realmente o universo onde eu me encontrei, tanto como pessoa, como no aspecto profissional. É um universo que consegue reunir todas essas ferramentas que eu fui me aprimorando ao longo do tempo e trazer aquilo que eu acredito como uma ferramenta múltipla para as mulheres e casais que eu atendo. Ô, Bel, eu não sei se você sabe que eu também sou coach, né? E sim, o coach, também sou coach de relacionamento. Uhum. Eu passei muito tempo dentro da sala de aula, sou professora universitária. Fiz mestrado com essa parceira aqui, né? A gente fez mestrado. Ela fez a minha cabeça para eu fazer mestrado, porque não está... Não te chamo pra roubada. Eu não te chamo pra roubada. Foi bom, não foi? Foi gostoso? Então tá Mais tudo ou certo. menos, minha filha. Tem umas dorzinhas de Veio com cabeça. sofrência, mas faz parte. As experiências bom. boas da vida vem com sofrência. Verdade. E aí, quando a gente terminou o mestrado, eu já estava na sala de aula, né, Mina? Já estava ensinando. E aí, um belo dia, eu resolvi que ficar na sala de aula não me cabia mais. Eu queria falar mais para mais pessoas. E aí, resolvi fazer Na verdade, não foi nem uma formação em coach. Eu fiz um curso para oratória magnética, porque eu queria falar nas redes sociais. Que bacana. E aí, esse curso me levou para fazer uma formação em coach. E o coach mudou tudo na minha cabeça. Né? Sim. Terapeutizada, faço terapia desde os 17 anos, né? Professora do curso de psicologia, porque essa também me levou para ensinar no curso de psicologia, né? Eu era professora de serviço social e aí, que eu sou assistente social de formação, mas aí Mirna começou a coordenar um curso de psicologia de uma universidade e acabou me carregando para esse curso também. Mas eu não pensava em fazer psicologia enquanto aluna, né, Mina? Nunca passou pela minha cabeça ir para terapia, né? Atender as pessoas. E o coach mudou minha cabeça. É legal você trazer essa questão do coach, Luca, porque eu acho que coach e tantra, já entrando no assunto, tem uma coisa em comum. Sim. Quando um conhecimento ele se populariza muito,
ele se expande muito, inevitavelmente ele vai sofrer distorções. Sim, sem dúvida. Então, o conceito de coach, o conteúdo de um trabalho de coach é algo maravilhoso, Sim. porque é algo assertivo, é mais direcionado. Muitas vezes, essa ideia de todo mundo precisa de terapia, não necessariamente em todos os momentos da sua vida. Sim. Existem momentos onde uma ação mais definida, um direcionamento mais objetivo mais específico específico é muito mais necessário. Mas, infelizmente, foi um conhecimento que se popularizou, em que as pessoas começam a banalizar, as pessoas começam a reduzir a sabedoria daquele conhecimento, e aí se torna uma coisa estereotipada, uma coisa que as pessoas rejeitam e não acessam esse nível de conhecimento por uma informação totalmente deturpada que tem. Mas eu amo o trabalho como coach também e misturo as coisas e faço o meu caldeirão. É isso que eu ia falar. Eu uso muitas ferramentas do coach nos meus processos com os meus clientes, né? Eu acho que vale super... Ela, inclusive, eu já botei pra... bora, venha, vamos fazer. Eu quero que você faça, porque eu acho que ajuda muito. Às vezes o cliente não quer falar, né? Não quer. E a mina falou, bora botar essa vida para rodar. E a gente, né, usar uma ferramenta como a roda da vida para fazer a pessoa, né, entender aquilo. Porque às vezes nem tudo tá claro. E aí, exato, quando você fala, né, eu uso o coach com Tantra, né? Muito interessante essa fala sua. E eu queria que você explicasse um pouquinho. A gente sabe que o coach é uma ferramenta, né, que a gente usa para que a gente possa ajudar nossos clientes a alcançar os objetivos dele. Sim. E o Tantra? O que é o tântrico? Por favor, me explique. Então, um conceito de milhões. Exatamente. Com certeza. Como é que começa a dificuldade de dar uma definição para o Tantra, né? O Tantra é um caminho de autoconhecimento milenar, mas que foi transmitido de forma oral, de mestre para discípulo. Então, não houve vamos categorizar agora o Tantra e vamos dizer que Tantra é isso, isso e isso, ou não é isso, isso e isso. Até porque as práticas tântricas reúnem outros conhecimentos que não necessariamente tiveram início com o Tantra. Por exemplo, a meditação. Então, o Tantra é um caminho de autoconhecimento que une sexualidade e espiritualidade. Eu acho que o resumo mais amplo do Tantra seria isso. E para esse caminho existir, ele reúne, ele agrega diversos conhecimentos e ferramentas que já existiam, que já eram praticados, e vai ao longo do seu desenvolvimento e da sua chegada em outras culturas, em outros locais, também agregando coisas novas. Então, por exemplo, quando a gente traz o conceito de meditação ativa para o Tantra, Osho, quando a gente já está num período muito mais atualizado, é quem faz essa fusão. Então, em essência, o Tantra é um caminho de autoconhecimento que une sexualidade e espiritualidade. E aí a gente precisa olhar para sexualidade e espiritualidade com os olhos do berço onde o Tantra nasceu. A sexualidade para o Oriente, para as culturas onde o Tantra nasce, não é simplesmente um ato sexual. O orgasmo para essas culturas não é um objetivo a ser atingido para você ter uma performance. O orgasmo é, para o berço do Tantra, uma meditação. O momento onde as nossas defesas do ego se diluem e a gente consegue acessar um outro nível de consciência. Então, o Tantra é um caminho de expansão da consciência. Então, eu vou dizer assim, né? É um outro momento orgástico que leva você a pensar de uma forma diferente. Tô errada? Não tá errada. É um processo energético, né? Energético. Exatamente. É um processo perfeito, energético. Mina, perfeito. Então, o orgasmo é essa potente energia que percorre o meu corpo, dilui minhas defesas. Claro que isso através de um caminho, não é uma primeira experiência necessariamente. Dilui as minhas defesas e eu consigo entrar nesse outro estado de consciência, de expansão de consciência, de acesso ao todo, de acesso ao divino, a tudo aquilo que eu acredito estar além de mim. Então, olha esse conceito de sexualidade, de orgasmo, para os conceitos que nós temos aqui. São bem diferentes, né? Sim. Então, por que o Tantra busca prolongar o orgasmo? É para satisfazer alguém? É para que esse seu nível de expansão permaneça pelo maior tempo possível, porque depois dessa experiência você volta com novas sinapses cerebrais.
você volta com um novo estado de abertura do coração para o contato com o outro, para o olhar da vida, para a expressão da sua espiritualidade. É aí que a espiritualidade entra. Então, o Tantra não está, essa é a frase de um terapeuta que eu gosto muito, o Tantra não está a serviço da sexualidade. A sexualidade é um caminho para o Tantra. Então, a gente precisa pegar o nosso olhar sobre esses dois conceitos e olhar para o berço, para esse nascedouro. Assim como a espiritualidade para o Oriente, para essas culturas onde o Tantra nasce, não é uma conexão com Deus Pai que está acima de você, ditando normalidades. Existe o caminho do seu Deus interior, e quanto mais você lapida essas camadas de defesa, de medo, de autoestima baixa, você acessa esse divino interior que te conduz a esse processo de conexão com a sabedoria universal. Então, é esse o meu olhar e a minha conexão com o Tantra. Oh, massa. Mirna, você indica para seus pacientes o Tantra como uma ferramenta, né? Para que eles... Porque Mirna é sexóloga, então, né? Sem sombra de dúvida. Eu vejo como um caminho mesmo para essa questão da conexão, de autoconhecimento, de olhar a sexualidade. Eu acho que muito além das pressões de tenho ou não tenho orgasmo. Eu acho que é uma questão mesmo de satisfação. E os praticantes do Tantra, em especial, é interessante o relato que ele trazer de como olha para uma sexualidade de uma forma com bem menos peso, com menos tabus, né? Sem ter essa perspectiva ou essa pressão de que eu tenho sempre que levar o outro ao orgasmo, eu tenho sempre que satisfazer as vontades do outro. Perfeito, Mirna. Então, e é comum, às vezes, trazer como uma alternativa para a prática do Tantra, que isso aconteça com um tempo de processamento, né? Então, porque como é uma experiência muito potente, né? Então, e aí, naturalmente, quando você vivencia uma experiência em que talvez você não acesse tantas dores, porque isso, cada um tem um caminho muito individualizado, muito particular, né? Que isso não seja feito também de forma banal, né? Toda semana, de 15. Perfeito. Então, eu vejo, tipo assim, dê um tempo de espaçamento, processamento. Porque não deve ser sempre essa busca do prazer e potencializar. Até porque a vida não é só prazer, né? A gente tem que ter essa clareza. Mas vamos combinar que boa parte do processo terapêutico, de modo geral, não somente terapêutico sexual, é as pessoas acharem que tem que administrar a frustração. E essa é uma fala que eu tenho constantemente no contexto terapêutico, né? As pessoas chegam, tipo, eu não quero mais viver essas dores, eu não quero mais passar por esse sofrimento. Eu falo assim, mas justamente o que faz com que você se torne uma pessoa mais forte é você passar e sobreviver a essas dores. Isso é o que eu sempre falo para os meus clientes, né? Assim, a dor, ela vai existir. Não tem como você não se conectar com a dor. Qualquer situação que você passe, que venha trazer uma frustração, uma mágoa, você vai sentir a dor. Qual é a grande diferença que eu acho que faz todo o sentido? É você perceber que você não precisa ficar no sofrimento. Sentir dor, sim. Entender a dor. Fazer com que essa dor te ensine, né? Que você consiga... Não, eu errei, ou fulano errou, mas esse é o momento, é até aqui a minha parte, e a partir daqui eu não vou mais sofrer. Sofrimento é opcional. Eu entendo muitas vezes que o sofrimento é uma grande metáfora que a gente, né, traz pra vida. Não, eu tô sofrendo, ó céus, ó vida, eu tô aqui, que dor, né? Perfeito. Eu acho que a gente precisa entender isso. Como também a fala de Mirna é muito feliz quando ela diz... Não dá pra você ficar só no prazer. Exato. Porque às vezes a gente diz, eu quero fazer uma massagem tântrica, né? Eu quero ir lá me conectar pra ter orgasmo. Então, a proposta do trazer pro Tantra é justamente pra... Vamos conhecer descolar seu corpo. Você. Eu acho que é descolar do que foi ensinado de forma infeliz pela pornografia. Sim, né? Perfeito, Então, Mirna. vamos vivenciar uma experiência descolada disso, em que você não tem a preocupação de satisfazer o outro, só você. E eu acho que o Tantra, tipo, você não tem que se preocupar com o outro. Você só tem que estar lá. Exato. Estar lá e se deixar levar. Exato. Ai, tem muita coisa. Gente, pelo
Vamos dizer, tem muita coisa. Vamos começar do fim, porque tá mais fresco. Vamos lá. Isso é o perfeito, assim. O Tantra é essencialmente presença. Por isso, pra mim, não existe Tantra sem meditação. Porque o nosso modelo ocidental, diferente da cultura onde o Tantra nasce, as crianças têm como prática a meditação na infância, em muitas culturas ainda do Oriente. A gente sentar e ficar 10 minutos em um estado de silêncio é um martírio. O Osho traz, por exemplo, as meditações ativas exatamente por identificar que a gente tem tanta dificuldade de silenciar. E o que é que ele faz? Ele cria um método onde você se agita, você coloca o corpo em movimento, em diferentes tipos de movimento. Cada meditação ativa tem uma dinâmica. E só depois de movimentar você silencia. Porque quando seu corpo chega num estado de muita energia, você deseja o silêncio. Então, essa presença, esse estado de abertura é a essência da conexão sexual no Tantra. Não é como você vai massagear o genital, não é a técnica nova que você vai aplicar, o acesso só. Não, é experimentar esse relaxamento, porque nós vamos para a cama com medo do corpo, com medo do outro, com medo da posição, com medo do que a gente vai fazer, com medo de não ser aceita. É tanto medo, muito medo. tanta trava, que a última coisa que a gente está ali é entregue. Sim. A última coisa. Então, assim, o orgasmo ele não tem como ser potente em um corpo que está cheio de trava. Sim. Que está cheio de... Não tem, porque ele é uma energia. É como a água que vai passar por um tubo. Se esse tubo tiver com trava, a água não vai passar. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem um orgasmo extremamente no genital. Aquela energia que não expande, aquela energia que não sobe, não percorre inteiramente esse corpo. Particularmente, gosto mais da sensitiva, viu? Pois eu acho que é a melhor parte da massagem. Eu não fico assim... Porque uma desconstrução, né, Mirna? Do tocar o genital, eu falo assim, não é a melhor parte. Não eu é também. a melhor parte. Eu também. Aí, ó, a Mirna já traz uma outra coisa. Vamos traduzir, né? Existem 3 tipos básicos da massagem tântrica. Sim. A sensitive. O que é a sensitive? É um toque bastante sutil, em que os dedos nessa posição lentamente vai percorrendo todo o corpo. E o que a sensitive traz essa... Nossa, que maravilha! Primeiro, porque é uma forma diferente do nosso corpo ser tocado. E o ritmo e a forma como é tocado tem um objetivo que é ativar a bioeletricidade do corpo. Então, esse corpo vai ativando essa energia que já existe no nosso corpo, despertando pontos que muitas vezes a gente nunca foi tocada. Impressionante como o corpo tem espasmo. Tem espasmo, em lugares totalmente inusitados. Aleatórios, Joelho. Aleatórios. Joelho, você tem exatamente, essa coisa você da energia, então, você tem um espasmo. Essa desconstrução de você dizer, gente, meu prazer não tá só no meu genital, meu corpo inteiro tem esse poder, né, de prazer, esse poder de sensação. É uma desconstrução maravilhosa pra gente, porque a gente tira esse centro. É aqui que tem que estar, é aqui que tem que manusear, são esses tipos de orgasmo. Não, meu corpo é orgasmo. Isso é uma descoberta muito revolucionária, muito potente. Forma uma nova cadeia, né? O nosso cérebro começa a construir novas conexões de sensibilização desse corpo. Eu passei, depois de algumas práticas tântricas, alguma coisa me toca, o nível de reação é maior, porque o corpo está mais sensível. Sim. Então, o cérebro já vai trazendo para o seu corpo outras sensações. Outras sensações, exatamente. Então, essas outras sensações começam a te trazer para um estado de presença na vida. Sim. Você está mais presente na vida e não apenas naquele momento da terapia. Depois da sensitiva tem... Aí você tem... Claro que meu espectador tá lá, ó, pensando, pô, ela falou do sensitivo, e agora? E aí a gente tem a linga massagem e a ioni massagem. Que aí sim, a gente vai levar esse toque, essa diversidade de toque, inclusive o toque sensitivo para o genital. Então, você ter a sua ioni, eu acho essa expressão linda. Eu não tenho muito costume de usar, porque fica parecendo assim uma mudança de linguagem, sabe? Mas o sentido de ioni, portal sagrado. Você sai desse termo técnico, e eu acho que às vezes me dá uma sensação até de ser um termo médico, de vulva, vagina, para portal sagrado. Isso é uma outra dimensão de olhar o seu corpo, né? É o portal da vida. O feminino... né? Eu nem sabia, eu fiz uma tatuagem. Eu tenho a minha única tatuagem é de paraíso na região do ventre.
Aham. Portal do Pois Já é. proximidade. Pois Tava é. ali, É. Então, Não, você, não você sabia desse olhar, significado. você sair desse olhar para o seu corpo, de estética, de é bonita, é feia, tem que estar depilada, não tem para. Eu estou diante do meu portal sagrado. Eu estou diante do canal da vida. No meu portal sagrado tem uma sereia. Minha gente, estamos ficando eróticas aqui. Tudo a ver, olha, água, fluidez. Gente, Tá você Pois é. entendeu? Pois é, E na então... balada dela, agora ela me toquei. Olha que coisa Caramba. importante. Olha, me toquei. Olha como a gente se desconecta desse portal, né? Sim. Então, a gente vai para esse toque, sim, no genital, mas como a Mirna trouxe também. O toque no genital não é para... Agora você vai aprender essa forma aqui de ter um orgasmo. Agora você vai descobrir como... Veja, todo conhecimento, quando está acessível a cada pessoa, ela vai fazer uso da forma que ela desejar. Eu não estou dizendo que você não pode fazer dessa forma. Sim. Né? Tudo pode ser usado. Eu só quero trazer que é tão expansivo que você pode escolher, não, mas eu quero só essa parte aqui mesmo. Eu quero só aprender novas formas de me tocar. Não tem nada de errado com isso. Não é isso. Sim. Mas veja, se você conhecer o mar todo, você sempre vai poder ficar colocando o seu pé na beirinha. Agora, se você aprender só a botar o pé na beirinha, você não vai saber como é mergulhar. Sim. Então, o que eu quero levar para as mulheres é sempre o mergulho mais profundo. E aí você vai saber quando você quer colocar o pé na beirinha, quando você quer ir no fundo do mar. E aí a gente vai ter, sim, a linga e a ionimassagem, que é o toque do genital, e que a gente pode fazer tanto para as pessoas de forma individual, como um casal pode experimentar, pode viver essa Isso que eu ia te experiência. perguntar, como é juntos. o casal, você trabalha também com... Eu sei que o foco do seu trabalho é mulheres, né? Sim. Mas e o casal? Quando vem a mulher traz a necessidade ou... Não, eu quero que meu marido experimente também essa sensação. Você também atende esse casal juntos, separado? Como é que funciona isso? Juntos, atendo o casal juntos, tá? E aí a gente vai ter uma diferença também, que é a massagem tântrica, ela é um elemento do tantra. Sim. Para mim, a gente tem que ter um processo de terapia tântrica. Por quê? Foi um ponto que trouxe antes também. Muito conteúdo vai vir. O nosso corpo é um oráculo. Tem várias memórias aqui que não estão no nosso consciente. E ao tocar, principalmente quando a gente toca de uma forma diferente, principalmente quando a gente toca regiões que nunca foram tocadas, dor, traumas, memórias podem surgir. Então, para mim, é necessário que exista esse acompanhamento do processo, tá? Por uma questão minha mesmo de... É a minha forma de cuidar. E volto a dizer, não estou dizendo que essa é a única forma, ou que está errado em nenhuma outra forma. Como você Mas gosta de fazer. É como eu gosto de fazer, é como faz sentido para mim fazer. Então, quando um casal chega para essa demanda, eu vou analisar muito o que você está realmente buscando, Sim. tá? E aí a gente vai analisar. Esse parceiro quer vir? Porque uma coisa que acontece muito nos processos de terapia de casal é que a busca ainda é muito mais da mulher. Sim. E se esse parceiro não quer vir, ou se ele quer vir apenas com conteúdo de erotização, Sim. se eu percebo que o que essa mulher está buscando é o Tantra como uma ferramenta de agradar e encantar Isso este que eu ia homem... falar, essa busca é pra agradar esse homem ou pra ela Então. se descobrir, pra ela Então. se conectar com É, ela? a gente encontra de tudo, né? Exatamente, né? Então, eu costumo recomendar com casais que trazem uma necessidade de voltar a se conectar novamente. Perfeito. Não é para melhorar. Então, eu acho que isso é uma consequência. Você Sim. ter uma melhora, né, de qualidade na relação. E é interessante que a queixa costuma sempre vir, né, com quantidade. Tá transando pouco. Eu falo assim, Exatamente. você não vai conseguir melhorar a quantidade se não olhar pra qualidade. Sim. Se não olhar para a Exato. qualidade, se não olhar para as preferências de vocês, que naturalmente mudam com o tempo. Sem dúvida. Eu não vou querer fazer mais do que não tá bom. Sim. Né? É. A experiência está sendo horrível. Não, eu quero fazer mais vezes na semana. Não existe. Então, pode parecer óbvio, eu falava assim, mas não é impressionante. Tipo, é óbvio quando a gente fala, mas no funcionamento, na dinâmica, é complicado se entender isso, né? Eu acho que principalmente por essa construção de colocar muito o sexo como uma válvula tipo assim, quer relaxar? Vai transar. Perfeito. Quer relaxar? Vai transar. Vai ser Uma descarga. Não é assim uma que- descarga. não é assim que funciona, né? Infelizmente, não é assim que funciona.
né? Obviamente, a gente tem aí umas variações, que é provocado a variação, né, de construção ainda de universo de gênero, de homens e mulheres, e como é que cada um categoriza isso. Né? Felizmente, a gente tá num processo de empoderamento feminino, né? E aí nasce esse Olha espaço aqui o pra pode se tudo falar delas, né? Exato. sobre isso, né? Para se sentir confortável, né? Em se sentir dessa forma, em Sim. dizer, não tem nada de errado com você. Porque é brincado assim, você é frígida, você não gosta de sexo, você nunca me procura. E o fato disso acontecer não quer dizer que tem algum problema com você. Nenhum. Mas Nenhum. faz a necessidade de você olhar para o todo, né? Claro. E entender como é que você funciona. E convidar a sua parceria, né, a também entender como funciona. Perfeito. E o Tantra é muito assim, eu considero ele muito completo nisso. Por quê? Porque a gente trabalha os 3 corpos, o físico, o energético, o espiritual. Então, a gente amplia esse olhar para o sexo. O sexo não vai ser mais apenas a minha válvula de descarga. Então, a gente tem trabalhos desse casal respirar junto, desse casal meditar junto, desse casal dançar junto Sim. e estabelecer outras conexões para outras esse conexões, sexo. Porque né? o ciclo essencial que acontece com o casal, nesse sentido, a gente tem o desejo espontâneo e a gente tem o desejo responsivo. A relação começa, o desejo é muito espontâneo. A Sim. gente tá com vontade de fazer sexo toda hora. Sim. Só que a gente espera que o nosso corpo vá responder da mesma forma por um longo período. Não acontece. Não Isso é acontece, ilusório. Ah. porque o nosso cérebro ele tem a grande capacidade de adaptação. Sim. O estímulo que é repetido várias vezes, ele se acostuma, seja Sim. bom ou seja ruim. Sim. É. Até com algum tipo de dor. É uma característica de sobrevivência, não é uma Sim. característica de prazer. Como ele Sim. quer sobreviver, se você ficar apertando aqui por um tempo, vai começar a doer. Sim. Daqui a pouco ele para de É. sentir. Adaptação. Adaptação. Então, o cheiro, o ritmo, a pele, que são estímulos do desejo e que no início eram novos estímulos, se tornou a repetição de um mesmo estímulo. Então, a gente vai precisar ir vir para o desejo responsivo, que é quando a gente estimula o nosso corpo a despertar esse desejo. Mas não é aquela forçadinha. Ah, começa ruim que depois fica bom. Não, Não. gente, isso pra mim assim É. é um pavor, sabe? Esse negócio de começa ruim que depois fica bom, pra mim, é tipo abuso disfarçado, na verdade. O que a gente vai fazer? A gente vai aumentar o repertório desse casal. Novas formas de estimular esse desejo. Novas formas de começar essa conexão. E a desconstrução de que é com o objetivo de... Porque essa consciência de objetivo, gente, estraga muita coisa. Sim. Quem nunca viu, assim, o cara preparar um jantar, que é até um ato legal, mas a gente diz assim, ele tá fazendo isso porque ele quer transar. Ou ele tá fazendo isso porque ele aprontou alguma. Porque ele aprontou alguma. Percebe? Quando a gente acha que o estímulo tem ou um objetivo ou uma compensação, ele já não estimula. Agora, quando a gente diz assim, uma proposta que eu gosto de levar vocês vão se tocar durante essa semana, de todas as formas que vocês quiserem, mas não pode ter o ato sexual. Quando você faço coloca uma muito isso. proibição nessa Sim, finalização, que antes era o grande objetivo, esse nível de contato, de E é estímulo, massa de isso, beijo, cara, de é massa. tal, isso ganha uma outra dimensão. Sim. Então você tirou o objetivo agora é toque. Vocês podem se tocar. É. Lembra a época de namoro que a gente não podia consumar Sim. o fato? E aí a Não gente pode tudo inventava menos o que eles restringem. Gente, sexo é só isso. Você não, vocês vão perceber que sexo não é só isso. o ato sexual, Exato. né? Mas perde o chão quando a gente fala. Pode tudo. Isso. Menos. A nossa criatividade não aflorava? A gente não inventava Não, e quando várias você se permite fazer coisas. essas coisas, é super bacana pra relação, Muito, né? O relacionamento muito. toma outro rumo, que às vezes, por exemplo, você tá na coisa tão mecânica, porque eu tenho que transar todo dia com meu marido pra ele não procurar outra. Eu já ouvi isso de uma Nossa, cliente. isso se ouve Né? muito. E ela vive uma relação abusiva até hoje, né? Porque ela não conseguiu entender. Mas tem essa pressão mesmo de ouvir também da outra parte, né? Do eu traí porque você não me estava... atendia, entendeu? Né? Tem. Exatamente, não me atendia. Tem. Isso é uma pressão e tanto. E você fica tão na coisa tão mecânica de que eu preciso, que o sexo deixa Fica de brava, ser você, não, uma porque- coisa agradável, porque
Sexo tem que ser prazer, sexo tem que ser gostoso, sexo tem que ser um momento em que você relaxa, se conecta com o outro, se conecta com você, sente seu corpo. Eu acho que o Tantra traz muito isso. Muito, né? De você muito. entender aonde o seu corpo pode ir, né? Uma visão muito holística de você mesma. Exato, Né? Luca. E que a gente Exato. perde no dia a dia de uma relação pela rotina que a gente estabelece da própria vida em casal. Perfeito, Né, Nina? perfeito, Luca. Então, eu acho que assim, essa proposta de não transem. Ó, peraí, viu, gente? Peraí, calma, deixa eu explicar. Calma. Tem todo o conteúdo terapêutico também pra essa proposta. Não pega a receita, vai fazer e daqui a pouco fiquem loucos. Porque aqui a gente não... Olha, qual é o objetivo do Pode Tudo Delas? Aqui a gente não tem fórmulas mágicas, nem tabus. Isso. Então, se conecte com o que a gente tá falando aqui e entenda, não é não fazer sexo, é fazer sexo de qualidade. É fazer sexo beijando, inclusive, sua parceria, né? Exato. Dando cheirinho no Conexão. cangote. Conexão. Né? Exato. Olhando nos olhos. Olhando nos olhos, fazendo uma coisa diferente pro casal, né? Vai no cineminha, chega lá, fica dando uns beijinhos no pescoço. Pois é, né? amplia esse repertório. Amplia, né? Faz Exato. diferente, se conecte de outras formas. Eu acho que tem uma ideia agora demissexual, que Mirna até fez uma postagem no Instagram dela que eu achei muito interessante, porque foi uma fala de Isa, né? Isa, cantora, que ela disse que ela só consegue ter relação sexual com conexão, né? Mirna trouxe uma explicação bem bacana. Se você não segue Mirna lá no Instagram, aproveita agora, pega aí, sai aí rapidinho do nosso episódio, quase não sai, né? E vai lá, o @psimirnarosier, né? E aí, veja lá, a Mirna traz essa explicação do demissexual, que eu acho que faz muito sentido. Pô, você precisa se conectar, sabe? Sim. Às vezes a rotina, você sai de manhã, você não dá nenhum beijo na sua parceira. Eu acho que agora, né, tem vindo queixas de que a sexualidade está muito segmentada, né? E aí vem demissexual, depois vem sapiosexual, que Isso. é para pessoas inteligentes, que também foi uma fala de Bela Gil, hein? Né? E eu acho que tudo isso traz uma ideia de você entender que não tem nada de errado com você. Sim. Então, pessoal, tem que Sim. você entender que existe milhares de pessoas como você e isso não tem que ser um CID ou tem que Sim, ser tem que ser medicado, ou corrigido. tem que ser corrigido. Sim, perfeito. Né? E aí vai assim, hoje tem tanto nome LGBT, assim, as pessoas têm mostrado a diversidade Isso. disso. E Mas que é nós somos maravilhoso. Nós somos Exatamente. diversos, né? E que é maravilhoso. Ninguém é igual a né? ninguém. Então, aquelas falas de que é só homo, hétero e não tem que ser diferente. Por quê? Tem que ser só isso. Sim. E ponto. Ponto. Exato. Né? E essa conexão não é que tem que ter conexão. Então está limitando que você só pode fazer o sexo nessa e nessa. Não, existem pessoas que têm uma condição de estabelecer uma conexão instantânea com a outra Sim, pessoa. isso. Né? Então não é a conexão é só isso ou aquilo. É o que é Sim. conexão para você. Sim. Mas que não seja algo mecanizado, vazio, que você sente mais uma sensação de esgotamento do que de força vital circulando no seu corpo. Isso, né? isso, Quando o isso. ato sexual te deixa com a sensação de esgotamento, quando você sai de uma relação, não no sentido do cansaço, aquele cansaço gostoso, mas o cansaço de desgaste, Desgastado, né? do que essa relação tá te nutrindo, É né? verdade. Qual é mesmo o seu objetivo com essa experiência? Sim, sim. E você trouxe uma coisa também super importante, Lucas. Se a gente olhar hoje a nossa rotina, a rotina que a gente necessita construir para ter algumas coisas, ela caminha um sentido totalmente anafrodisíaco. Perfeito. O nosso ritmo mental é extremamente acelerado. Sim. Os estímulos visuais que a gente está ampliando de forma absurda faz o nosso cérebro entrar em um modo de frequência extremamente elevado e nocivo. A quantidade de tarefas que a gente se coloca hoje como obrigação na vida é extremamente elevada. Ou seja, essa rotina que a nossa sociedade construiu e estabeleceu como a rotina normal, como a rotina de sucesso, como a rotina ideal, ela caminha em uma direção contrária
a estado de presença, Sim, a prazer. sim, Então a gente sim. pega nosso corpo, a gente coloca ele o dia inteiro em um modo acelerado, nocivo, distanciado, e de noite a gente quer estar relaxada e aberta para um sexo de Não qualidade. vai, né? Não vai. Não vai. Rola. Tem uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes, quando a gente começa a mapear a roda da vida, a gente tem também a roda da sexualidade. Quais são os seus rituais de autocuidado? O que é que vem? Academia, alimentação, eu faço massagem relaxante. Só vem, eu não estou dizendo que isso é ruim, veja, Sim. mas tudo está concentrado no corpo físico. Sim. O que você está fazendo para desacelerar seus Não pensamentos? O que você está fazendo para equilibrar sua energia? Não O que você está fazendo para ancorar seu estado de espiritualidade? Seja espiritualidade o que você acreditar. Sim, Não perfeito. está. Então, o corpo físico se esgota, porque ele não Sim. tem condição de dar conta disso tudo e ainda está em estado de relaxamento e plenitude Vou falar. para potentes orgasmos. Vou falar. Essa moça aqui, o ano passado, né, na pandemia, que ela inventa as artes e quer me levar no bolo, mas essa não foi nem ela que inventou, foi a irmã dela. E eu caí de trouxa. Ah, fez bem, mas vá. Conclua, já sei onde você quer chegar. O que é que rolou? O que é que rolou? Me Não, contem. ela começou a fazer natação. Ela, na verdade, a irmã estava fazendo natação, aí já tinha chamado ela não tinha ido. E ela sempre malhou, Mina sempre cuidou do corpo, né? Sempre teve essa preocupação com a atividade física. E aí ela, um dia lá, eu tava na casa da irmã dela, e aí falei, aí Lara, bora, Lu, bora, 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 bora. Aí ela fez, se você for, eu vou. Coisa bem de prima mesmo, Entendeu? adoro. É, Eu agradeço, porque nessa questão foi ela que me puxou. foi Eu verdade. fiquei. Só que tinha um detalhe, 5 horas da manhã. A Gente. pessoa tem insônia, então não dorme muito bem. Eu também faço atividade física, eu acho que a atividade física é um ponto importante. Super. Né? Mas Super. pra mim, Ultra, naquele momento que eu tinha que acordar 4, eu dormia 1, acordava 4. Eu não tinha tempo de fazer a minha meditação. Eu não vou falar do Cílio, não vou falar não, viu? Depois eu vou querer saber essa resenha. Que eu comecei a inventar história pra Começou a não ir. inventar desculpa pra não ir. Botei esse alongamento de cílios. Que você bota o óculos e assim, você vai no sul e bota alongamento de cílio. Fugindo. Mexe no cabelo, posso, porque a água da piscina destrói meu cabelo. Fui inventando história pra não ir. Mas, brincadeiras à parte, o que eu comecei a perceber é que esse ato de ir fazer minha atividade física tava virando estresse pra mim. Perfeito, Luca. Por quê? Pelo Porque- horário, pelo seu horário, ciclo. né? Perfeito. A atividade não era aquilo que eu realmente me conectei, Curtia. né? Não curtia. Perfeito. Eu ficar com o ouvido cheio de água, nariz fungando. Não foi, né? Não me conectei. Sim. Aí eu inventei a história do cílio, eu inventei a história do cabelo, eu inventei 1000 histórias pra não começar a ir. Por quê? Porque aquilo pra mim não tava sendo prazeroso. Perfeito. Ainda que depois, né, todos os hormônios, octacina, do bem-estar, né, de claro. bem-estar, tava... Mas você tem como ter Né? isso em uma atividade que dê prazer. Entendeu? Isso. Então você pode exatamente. se Não sentir... é só fazer. Então a gente até fala na dificuldade de aderir a um esporte, a uma atividade, né? Na paciência de você procurar o que é que você tem Sim, afinidade. sim, Isso. sim. Né? E tudo bem a Isso. gente ficar no movimento de entrar e sair, ok, né? Mas todo mundo, já sei. É importante que você continue Faça tentando. faça Né? Perfeito. Se organize, honeste. tente, enfim. Então tem a coisa do momento, do time, É, da receptividade. sem Eu acho que dúvida. não entrar isso como uma pressão. Na hora que você encontrar o Sim. seu ritmo, você vai fluir. Isso. É o que pra mim, por exemplo, eu sou extremamente acelerada. Não parece, né? Mas eu sou. A Insônia denuncia isso. Eu sou muito acelerada. Então, pra mim, meditar quando eu acordo é uma necessidade pra meu dia ficar bom. Maravilha. Sabe? Maravilha. Eu também não acordar, consigo levantar, começar sem. eu não funciono bem nesse esquema. Perfeito. Então eu tenho o meu time. Muitas vezes, coisa engraçada, agora que a ficha caiu aqui. Muitas vezes eu fui taxada de que eu era mal-humorada ao acordar, igual a minha tia. Uhum. Por quê? Porque esse movimento de acordar e já ter que ir pra escola, faculdade, né, me deixava mal, porque eu preciso, né? De um tempo para que tic-teco funcionem,
né? Eu faço as minhas orações, porque tem a minha espiritualidade, meu papo com Deus todos os dias. Perfeito. Eu tenho que ouvir os meus pássaros cantando na frente da minha casa, Exato. para que eu me sinta viva e diga, agora eu posso fazer, Começar. assumir o que vier, qualquer BO, mas a partir de agora eu tô bem. Perfeito. Então, assim, a gente precisa entender o que o corpo da gente, a mente da gente, né? De que forma a gente funciona, os nossos comportamentos. Exato. E não adotar o modelo de alguém. Sim, Né? sim. E vocês trazem algo também que é super importante. Não é o que fazer, é por que você está Sim. fazendo. Você está fazendo uma atividade física para o seu bem-estar ou você está fazendo uma atividade física para modelar seu corpo ao padrão de beleza? A autoimagem que hoje importa dentro dessa sociedade, né? Se vo- Ditames de uma Isso. sociedade. Se você está Né? fazendo isso, essa atividade em algum nível vai ser estressante para você. Todas as vezes que você se olhar no espelho e entender que seu corpo não chegou, você vai se entristecer. Todas as vezes que você chegar na academia, a mulher com o corpo idealizado passar pela sua frente, você vai se desmerecer. Então, muitas Mexendo vezes demais não com é sua autoestima. isso, não é o quê, é para que você está fazendo. Qual é a sua motivação? No que isso está contribuindo de forma positiva para sua vida? Eu tenho uma amiga nutricionista e eu perguntei a ela assim, amiga, me diz uma coisa. Alguma mulher já foi para um atendimento buscando assim alimentos que dê mais vitalidade, alimentos que traga mais bem-estar para o corpo dela, Não. alimentos Já vou responder não, por ela. Não, é perder peso, é ganhar músculo, Então, até a alimentação, por exemplo, para o Tantra, na sua origem, né, em um ritual, vamos dizer assim, mais oriental do Tantra, o alimento é um dos estímulos para o sexo. Porque o paladar é um sentido que ativa tudo pra Sim, gente. mas- Sensação do alimento na boca, o cheiro, né? E o ato de se alimentar é um ato de se nutrir, Sim. que é o objetivo do fluxo da energia vital em nosso corpo também. Então, quando você transforma o alimento em um algoz, quando você está se relacionando com o alimento a partir de um lugar de restrição, isso vai interferir em toda a sua cadeia hormonal, em toda a sua cadeia de prazer. Sim. Então, muitas vezes, o que a gente está considerando o autocuidado para um ideal estético vai de Massa, Bel. encontro ao nosso prazer, prejudica o fluxo da energia no nosso corpo. Então, o que de verdade você quer? É importante que você tenha clareza. E é importante a gente perceber, inclusive, que você fez uma fala assim que me chamou a atenção, né? Que tipo de alimento vai te dar vitalidade? Que tipo de alimento vai te dar prazer? Gente, pelo amor de Deus, não é pra você ficar louca, chegar lá no nutricionista, querer só consumir. Diga aí um alimento de vitalidade. Canela, afrodisíaco. Né? Afrodisíaco. Pelo amor de Jesus Cristo. Isso. Não façam isso, não. de Vão jeito devagar nenhum. com a dor. Isso. É importante, por exemplo, nesse sentido, a gente perceber o quê? O corpo da maioria das mulheres está com influência de anticoncepcional, Sim. que é uma bomba Bomba. para o nosso prazer. Fato, né? Não à toa, numa sociedade machista patriarcal, ainda não temos anticoncepcional masculino, Sim. né? De alto fluxo, acessível para todos. Então, quando a gente vai fazer essa busca de uma alimentação mais equilibrada, de um equilíbrio dos hormônios, que a gente entenda que já existe uma cadeia hormonal contrária ao nosso prazer. Então, a busca por esses alimentos, por uma nova dinâmica de vida, é para que essa balança se torne mais equilibrada. Porque também não adianta a gente estar com novos estímulos no corpo. É uma cadeia. O orgasmo é uma cadeia, um conjunto fisiológico que acontece nesse corpo. Se a gente está com qualquer alteração hormonal, se a gente está com qualquer coisa ali em desequilíbrio, isso também pode representar um prejuízo para a relação da mulher com o seu corpo, com o seu prazer, com o parceiro. Então, a gente precisa começar dessa análise fisiológica, biológica, como é que está esse aspecto da saúde, para que a gente também não deposite nem no Tantra, em nenhuma ferramenta, o poço de salvação, a pílula mágica, Sim, perfeito. porque nenhum corpo que está com desequilíbrios fisiológicos vai responder da mesma forma aos estímulos. Então, isso é um ponto importante da gente trazer também. Você pontuou aí falando de sentidos, né? Então, essa questão da exploração, enfim. Tem algum comando dado em relação a uma visão, já que a gente entende que a visão, eu sempre entendo que é uma ferramenta de controle, né? E aí o nível da gente... Eu sei que durante a relação tem a coisa do manter a conexão do olho a olho, mas em uma outra perspectiva, quando você está na massagem, quando você está na meditação, tem sempre o conteúdo do se voltar para dentro, né? Do não prestar tanta atenção ao que está acontecendo à sua volta, olhar para o seu funcionamento. Tem Perfeito. alguma orientação, Tem. alguma questão? O olhar é para o Tantra, assim, um portal, né? Tanto para o outro, para a conexão. Eu já testemunhei um casal, não estava em meu atendimento, mas estava em atendimento de supervisão.
em que eles estavam ali no nível de conflito muito grande. E aí o terapeuta parou. Essa é uma outra coisa que eu acho fantástica para o Tantra, que é o silêncio também é um lugar de sustentação e de crescimento de um casal. Grande parte dos conflitos de casais nascem da comunicação, a nossa dificuldade de comunicar. E o que acontece se um casal ficar em silêncio? Então o terapeuta colocou eles dois sentados, em silêncio, olhem nos olhos. Vocês podem fazer qualquer coisa, sorrir, chorar, vocês só não podem tirar os olhos um do outro. Os dois entraram em crise de choro. E se abraçaram depois do período. E assim. também. Foi assim, lindo, lindo. E se abraçaram depois dessa catástrofe. E o terapeuta deixou chorando. Não chorou, Sim. acaba, não. Sustenta, olha para o outro sofrendo, olha para o outro sentindo, né? Toda a dor que tá ali, tá toda arrepiada. Não, é isso, Toda a dor que tá ali contida, toda a dor que essas palavras saem como fuga, como forma de atingir o outro. E aí eles se abraçaram e permaneceram nesse estado e reiniciaram um diálogo de outra dimensão. Sim. Então, o olhar, ele tanto é a Massa, porta de conexão, que a gente tem uma dificuldade imensa de sustentar, Tá? como há uma necessidade da gente fechar esses olhos quando a gente quer realmente ampliar a percepção para o que a gente sente. Porque os olhos também é o sentido que mais nos distrai, Isso. que mais nos verdade. leva para outro, para sair da nossa presença, Sim, né? exatamente. Eu tô aqui, mas se ali pôs uma borboleta, eu já saio Sim. da conexão aqui e vou para ali. E é um sentido em que a gente está tendo um super estímulo através do digital. E um Sim. super estímulo que também tem uma ligação com a sexualidade, quando a gente está o tempo inteiro vendo corpos idealizados, vidas idealizadas, sexo idealizado, relacionamento idealizado. Né? Perfeito, Além bem. da visão do conteúdo ali objetivo, existe o subjetivo que vem Sim. para você. Todo mundo tem uma vida maravilhosa, minha vida é de merda. Olha que casal lindo, vivem se beijando, o homem cozinha para ela, e aqui tudo é uma merda. Então, esse comparativo, né, esse super estímulo que a gente está fazendo do campo visual, ele tem trazido, fora a pornografia, Mirna, que você citou no início da sua conversa também, ele tem trazido um nível de estresse, de estímulo para o nosso campo visual. Então, quanto mais a gente puder exercitar, reduzir esse nível de estímulo, filtrar o que de verdade a gente quer ver todos os dias. Que tipo de imagem você quer ver todos os dias? Sim. Que tipo de estímulo para o seu campo visual você quer se proporcionar? Muito melhor, né? Para que a gente comece a desacelerar. A gente tem, né, na leitura corporal, a gente tem de que os olhos, ele tem um nervo occipital que ele termina na nuca. E muitas vezes, quando a gente começa a ver os sintomas, né, nos corpos hoje, são muitas pessoas com dor de cabeça, com dor na nuca, com enxaqueca, porque a gente está tendo um excesso desse trabalho visual. Eu sempre costumo orientar que uma das formas da gente se conectar do racional, esse pensar constante, essa correria, é você tentar trazer experiências sensoriais, vivenciar Perfeito. experiências sensoriais, né? Perfeito. Que seja por estimulação de paladar, né, de toque, enfim. E o Tantra é uma hiperestimulação desse sensorial. Hiperestimulação. Por exemplo, no alimentar, né? No alimentar, um exercício prático, pronto, que aí pode fazer sem moderação. Sim. Experimenta fechar os olhos Isso. enquanto você está mastigando lentamente. Sente a textura, sente o som que a Sim. mastigação proporciona. Vai Exatamente. abrindo os seus Sim. sentidos. Isso. Sente como o paladar contamina o olfato e os dois se integram. Deixa o alimento descer e percebe até Perceba. onde você consegue sentir ele descendo. Então, fechar os olhos quando você está comendo é uma prática tântrica Sim, nesse aspecto. exatamente. Entende? Porque você está aguçando os seus sentidos, você está ampliando o seu campo de percepção e também de relação com esse alimentar-se, que é extremamente fundamental. Isso, exatamente. Então, eu sempre passar também, então, essas sugestões de como é que você Sim. desliga esse racional, que é essa pressão. constante. Existe algo importante nisso também, que eu costumo dizer que é assim, o corpo é a moral. Toda a nossa moralidade está na mente. Então, por exemplo, se a gente tiver de olhos vendados e colocar uma serpente bem viscosa para percorrer nosso corpo, a gente vai se excitar. Sim. Muito provavelmente a gente vai se excitar. Sim. Mas se a gente souber que é uma serpente que está provocando, meu Deus, que absurdo Desespero e tal. total. Então, o corpo, ele é muito aberto a sentir. São os Sim. nossos condicionamentos que travam o sentir. Mas o corpo, ele não tem essa moralidade. Então, quanto mais você vai trabalhando se abrir para esse receber diferentes toques, diferentes estímulos, mais o seu corpo vai ampliando a comunicação, a linguagem dele com você.
Você vai exercitando, porque isso existe, só que a gente não exercita. Está adormecido. Então, ampliar esse campo do corpo sentir é trazer à tona também muitos conteúdos que a gente está julgando na mente, a gente nem deixa vir à tona. Isso é muito comum no Tantra também. É aquela fantasia, aquele desejo, aquela forma que você pensa o sexo, mas que você não vive o sexo, que pode vir à tona e o seu corpo se permite liberar, o seu corpo permite expressar. E essa é uma possibilidade também da gente olhar para o que está não dito, para o que está contido aqui, nesse corpo que tem tanto para contar para a gente. E como profissional, mulher que trabalha com... Quais são os desafios que naturalmente você acaba encarando isso, né? Você Muitos. trouxe aí 2 dinâmicas já no começo da sua fala, na hora que você se apresentou em trabalhar com coach, trabalhar com tantra, dos critérios com a escolha do profissional, às vezes de uma formação flash, né? E aí a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, de clientes que às vezes procuram, já chegam, né, Mirna, eu quero experimentar isso e me trazem vinculado à imagem de uma mulher erotizada. Eu falo assim, não, você não deve fazer com uma pessoa que te traga que, como o objeto do trabalho, o corpo dela, não é isso que você deve buscar no Perfeito. né? E Perfeito. aí você, nesse mercado, nessa dinâmica, como é que chegam as coisas para você? Como é que você administra? Olha, chega de todas as formas. Mas uma coisa que a gente se prepara é exatamente para o chegar do outro, né? Não existe para mim certo e errado. Sim. Agora, existe para mim aquilo que eu desejo compartilhar com o outro no meu aspecto profissional. Eu não desejo partilhar tudo. E não vejo isso em um olhar de discriminação ou escolha seletiva. Todo terapeuta, todo psicólogo sabe o melhor que ele pode entregar. Sim. Né? E trazendo para uma coisa que minha mãe dizia, você não é para todo mundo e nem todo mundo é para você. Sim. E isso no sentido muito humano e corajoso, não é no sentido de eu não quero te atender, é eu não estou apta para te entregar aquilo que você deseja. É uma limitação minha. Eu acho que o primeiro desafio do terapeuta, em todas as abordagens, mas no Tantra em especial, por envolver uma área da vida tão sensível, é reconhecer qual é o seu lugar, o que você deseja desenvolver. E o que você não deseja, encaminhe para um outro profissional. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Tanto que eu sempre faço uma entrevista prévia, gratuita, para entender o que você deseja. E se eu sentir que eu não estou apta a te proporcionar, eu vou te direcionar para um profissional que está. E vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Mas é importante que eu esteja no meu trabalho muito inteira e conectada com aquilo que me nutre. Para que eu não saia do meu trabalho e do meu atendimento me sentindo esgotada. Isso para mim é essencial. As escolhas da vida hoje, para mim, passam por: isso me expande ou isso me contrai? Tudo aquilo que eu puder evitar uma contração de energia e de fluxo do amor em mim, eu vou evitar. Então, eu direciono. Então, o primeiro desafio que eu acredito é: qual é a sua missão com essa ferramenta? O Tantra é em si uma ferramenta. Qual é a sua missão? É como o Luca trouxe o coach. Você vai ter coach que faz um trabalho realmente medíocre. Sem dúvida. Tem de tudo em todas as áreas. Em todas as áreas. Nós temos médicos que fazem um trabalho medíocre. Isso. O caso mais absurdo de abuso sexual da história desse país era com um renomado, acho que ele era obstetra. Ou de manipulação, não era? De fertilização in vitro. Abusando de mulheres tentantes. Então, não é qual a profissão você escolhe que te coloca nesse lugar. Sim. Mas eu acho que o primeiro desafio é esse. Essa ferramenta que eu tenho, em qual direção eu quero colocar ela a serviço do mundo? Esse é meu primeiro cuidado. O segundo é estar aberta para receber qualquer tipo de abordagem, de abuso, de nudes que homens mandam, de entender que faz parte desse universo essa distorção e eu preciso receber, ter compaixão com isso, saber me distanciar disso e direcionar para alguém que possa realizar esse trabalho. Isso, sabe, Bel, que você está falando? Porque, assim, as pessoas confundem quem nós somos enquanto profissionais, tipo, você trabalha com sexualidade, Mina trabalha com sexualidade, eu trabalho com relacionamento, e as pessoas confundem os nossos trabalhos, né? Então, por você ser uma terapeuta tantra, aí, é tantra que fala? Tântrica. Tântrica, você ser uma terapeuta tântrica, aí
o cara, principalmente isso, vem muito da ideia do homem machista, Sem pervertido, me dúvida. perdoem, homens, mas essa é Sem a dúvida. realidade. É a realidade. Né? É a Ele acha realidade. que ele pode mandar pra você uma foto nudes porque você é o seu trabalho, como Mirna também recebe, né? Sim. Não, é por isso que eu fiz a pergunta. É. Na condição de mulher que também trabalha com esse tema, Sim, né? sim, isso vem é muito. o lugar de objeto Sim, que exatamente. somos convidadas a ocupar. Sim. Que é Exatamente. extremamente desconfortável. Sim, Exatamente. sem Porque dúvida. em outro contexto que você tenha conexão, você até tem a sua, mas ali, no meu Não é, trabalho, no na seu minha trabalho, não dinâmica, é. Isso. é muito Porque, desconfortável. porque é assim, isso. né? As pessoas confundem. Ela fala de sexualidade, então ela deve fazer sexo Todo demais. dia, só todo pelas dia. paredes. Essa é outra né? confusão, Cara, né? Essa é pô, outra confusão. Vamos abrir essa Exatamente. mente, vamos ampliar essa Exato. mentalidade. Né? Porque ela fala de relacionamento, ela deve se relacionar com todo mundo. Peraí, cara, não é assim que funciona. Exatamente. Né? Exatamente. Não é dessa Luca. forma que a gente vive. Porque existe a diferença da profissional e da pessoa. Isso. Né? E Isso. a gente ali, enquanto terapeuta, a gente está ali para orientar a pessoa a seguir o caminho dela. Exatamente. E não significa que eu queira ela na minha vida. Exatamente. Né? Exato. Exato. A gente tem esse distanciamento que a gente precisa perceber que as pessoas às vezes confundem os nossos Totalmente. papéis. Totalmente. Né? Mas é parte do desafio, né? É parte do aprendizado. Sim. Esses eu acho que são os dois principais desafios, assim, para mim, nesse lugar de terapeuta, né? Quando a gente fala de casal, existe também o desafio de separar o conteúdo terapêutico do conteúdo sexual. Tem um processo de desconstrução Sim. que é muito grande até chegar no nível da sexualidade com outro olhar. Mas essa é a parte, assim, que é maravilhosa para mim, porque desconstruir é o que eu mais gosto de fazer na vida, esses tabus, esses conceitos. Para quem está buscando um atendimento, né? O que é que eu digo? É muito importante, e isso também não é um lugar de elitismo ou desmerecimento do trabalho de ninguém. Mas eu acho que é muito importante, eu acho que a gente deveria fazer isso com todas as profissões, todas, tá? Eu acho que isso é muito cultural nosso. Pergunte a formação. Onde essa Sim. pessoa realizou essa Critério na formação? escolha. Critério do na profissional. escolha. Sombra de dúvida. Pesquise a instituição em que essa pessoa realizou essa formação. Você vai estar ali. Isso que eu digo, a gente deveria fazer isso com médico, a gente deveria fazer isso com esteticista, a gente deveria fazer isso com todas as Sim, profissões. com certeza, né? com certeza. Então pesquise isso, porque existe, claro, uma diferença na qualidade de cada formação que se faz. E aí você vai ver se aquela realidade conversa com a sua verdade ou não. Você vai fazer uma escolha. Eu não estou dizendo que X é bom e Y é ruim. Sim. X vai ser bom para algum X e Y vai ser bom para algum Y. Exatamente. Né? O mundo é muito abundante, a vida é muito Sim, abundante. sim, Então, sim. para cada pessoa existe uma medicina, para cada pessoa existe alguém para cuidar. Você não vai ficar sem cuidados. Então, pesquise. Veja se a forma de atendimento dessa pessoa, a história dessa pessoa, converse com essa pessoa, para ver se a sua energia bate. Sim, se tem a ver. se Energia, às vezes a gente não vai com a rola. cara. Não vai se entregar um processo se a energia não bateu. A energia não Sim. precisa de explicação. Sim. Não bateu, não bateu. Não vá. Comece devagar. Viva outras experiências dentro do Tantra. A meditação, uma sensitive. Respeite o seu limite. Todo trabalho terapêutico precisa começar a partir do lugar que é confortável para você. A técnica da sensitive, por exemplo, pede nudez. Mas eu já apliquei a sensitive com a mulher com um vestido, porque ainda não era natural para ela ficar nua. Sim. Qual o problema? Tem muito corpo para se Sim. Tem estimular. muito corpo exposto. Exato. Então, tudo tem que começar não do ponto de partida do terapeuta. Tudo tem que começar do seu ponto de partida, do que é confortável para você. Não tenha pressa de avançar nesse processo. Mas aí eu vou ter que pagar 2 sessões e eu quero tudo com o preço de uma. Isso pode ser extremamente Sim. traumático para você. Sim. Porque você vai fazer seu corpo acelerar em um processo que ele não está no momento de acelerar. Então, veja o investimento na terapia. Eu acho que esse é um pedido geral, né? Sim. Sim. Veja o investimento na terapia como investimento da sua vida. É verdade. De um nível de qualidade geral. É muito comum a gente ver reclamações do preço da terapia, mas quando você vai ver outros gastos que estão tendo nessa vida de casal, com barzinho, com distrações,
é extremamente superior a um processo terapêutico. Então, peraí, o caminho que você está tentando não está dando certo. O quanto que você quer investir de tempo, de dinheiro, sim, e de energia em mudar isso. Então, respeite sempre o seu tempo. Não aceite nada que seja desconfortável. A gente tem, principalmente nós mulheres, uma dificuldade imensa de dizer não quero. Uma dificuldade imensa de dizer pare, tá ruim. Estabeleça um contrato prévio para este atendimento. Sim. Não vá para um atendimento de nenhuma terapia sem existir um contrato que define como ocorre a sessão, Sim. se você não estiver confortável, como isso pode ser interrompido, quais são os acordos de ressarcimento. Isso é muito fundamental. Então, a gente precisa se entregar ao processo quando os elementos de segurança e de medo estão fora daquele atendimento. Porque se você for se colocar para receber uma massagem com medo de que você não pode dizer não, achando que tudo que o terapeuta fizer está certo, e você não pode pedir para... O terapeuta é dono da verdade. É o dono da verdade, é ele Sim. quem... Você está no mesmo lugar de medo do padrão Que normativo, você vive, então você não está se libertando de nada. Então tome todos esses cuidados para que quando você se deitar ali, você esteja em profundo estado de relaxamento, entrega. Você tenha confiança que você vai ser conduzida dentro daquilo que você quer, que eu volto a dizer, não tem certo e errado. O que você quer é o que precisa ser seguido e vá disposta a dizer não, a dizer pare, a dizer não está bom. Essa é a primeira seus limites, né? Exatamente. Por isso, muitas vezes, antes de começar uma sessão de massagem, eu tenho sessão de trabalhos corporais para vocalizar, para expressar, para colocar a pessoa em situações que podem ser fisicamente mais difíceis para ela e perceber, ela fala ou ela não fala. Isso se faz com uma coisa simples. Por exemplo, fica com um pé, fica apoiada em um pé. Ninguém vai ficar apoiada em um pé de forma confortável por mais de 10 minutos. Se o tempo começa a passar, essa pessoa não reclama, essa pessoa não diz, Bel, tá doendo, Bel. Ô, Bel, não tô aguentando. Se ela não manifesta nenhum tipo de incômodo, essa pessoa tá me dizendo que ela sustenta incômodo porque ela acredita que eu estou ali para definir o tempo dela. Então, a gente precisa trabalhar isso antes de ir para um toque íntimo mais profundo. Porque muitas vezes o abuso acontece exatamente porque a gente percebeu e a gente não conseguiu falar. Porque a gente está no nosso lugar de criança, onde a autoridade, o terapeuta ocupa um lugar de pseudo-autoridade no atendimento. O que a nossa criança aprendeu? Você não pode reclamar. Sim. Então, se a gente não desconstruir isso antes, você se expõe a viver uma experiência que, ainda que tenha te proporcionado alguma dose de prazer, porque nem todo abuso é sem prazer, ela foi abusiva com você. E para mim, essa desconstrução de nós, enquanto mulheres, de saber dizer não, de saber manifestar incômodo, de saber parar, é uma desconstrução que, assim, talvez valha já uma sessão inteira. Se a gente tiver uma sessão onde a mulher sai com esta capacidade, se a gente tiver uma sessão onde em algum manuseio ela me disse, Bel, pare, não tá bom? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, que maravilha! Que maravilha. Você realmente, então, os objetivos também da sessão podem ser múltiplos. Eu considero a expressão um dos maiores objetivos do trabalho com prazer para as mulheres. É saber expressar, é saber dizer quero ou não quero, tá bom, não tá. Gente, como é que tá aí nosso tempo? Extrapolamos? Eita, Leilão! E ela trouxe um ótimo fechamento, porque eu iria também nessa questão mesmo de critérios, de cuidado na escolha do profissional, né? Na dinâmica para ajudar a relaxar, em como é que, né, o seguir da terapia deve acontecer, né, desfeito de todas essas pressões, né, em relação aos ganhos que a gente enumerou aqui durante o papo todo. Sim. Exato. E a terapia tântrica pode proporcionar desde que venha com o trabalho anterior. Então, eu sei que as pessoas focam no prazer, mas eu acho super importante tudo isso que você enumerou, mesmo de critério com o profissional, de investigar, de se aproximar, de saber o que está acontecendo. Sim. Eu acho que independente de dizerem, o Tantra é muito bom, então pesquise para você também ver se a proposta do Tantra também te cabe. Agrada. Isso, te cabe, né? Perfeito, E aí o Luca. pessoal geralmente costuma fazer aquela coisa com finalização ou sem finalização. Velho, não tem isso de finalização Não tem e sem isso. finalização. Não tem isso. Não tem É um isso. processo. Exato. Começar se- pela meditação que você também enumerou. Isso. Eu achei assim, maravilhosa essa Isso. fala de Bel, porque eu nunca ouvi, assim,
de um profissional que faz a massagem tântrica trazer esse olhar, ó, medite, entenda seu corpo, antes de fazer a massagem. Eu achei fantástico essa fala que você traz. É, isso vem muito da parte da bioenergética, né? A bioenergética, ela é também, né? Quando o Osho faz algumas fusões desses conhecimentos para a modernidade, ele traz muito da bioenergética, muito desse trabalho do orgasmo para o corpo, para o desbloqueio. É uma fusão. Então, o corpo, para ter a finalização, ele tem uma série de etapas para vivenciar antes, para que seja uma experiência diferente. Senão a gente vai estar fazendo algo diferente para chegar no mesmo lugar. E assim, às vezes tem um olhar, às vezes, equivocado com relação, né, ao que a massagem tântrica deveria trazer. A gente costuma ouvir falas. E aí, você gostou? Eu não gozei. Eu falei assim, mas não necessariamente é esse não o tem que olhar ter pra você isso. avaliar se a experiência Isso. foi boa ou ruim. Isso. Se você teve ou não teve orgasmo, se você ejaculou ou não. E obviamente, a gente vê relatos de pessoas que entram, foi bem tudo isso, foi. O que é o tudo isso? Né? Exatamente. É por isso que eu realmente acredito que é necessário essa questão, para mim, para o meu trabalho, de não ser apenas a massagem, de ter um conteúdo terapêutico que acompanha o processo. Né? Eu já atendi uma mulher, por exemplo, que o objetivo dela era sustentar mais o prazer, porque ela tinha um orgasmo muito rápido, o corpo ia para o nível de relaxamento e o parceiro continuava e ela fazia até a finalização dele um processo que era extremamente desgastante para ela. E qual era o objetivo dela? Era sustentar mais essa energia para que a relação se prolongasse por mais tempo, para que ela tivesse o prazer continuado. Então, muitas vezes o objetivo pode ser assim, de te gozar menos, né? Sim. Ela tinha um orgasmo muito rápido, então a gente pode prolongar mais o estado de excitação máxima dela para que ela tenha esse fluxo todo de prazer. E você só vai conseguir isso conhecendo o seu corpo, cara. Não Só. tem outro caminho. Não tem lendo livro, não tem caminho rápido para isso. Não tem post, não tem caminho rápido. Não tem fórmula mágica, o que eu falo aqui sempre. Não tem fórmula mágica. Não tem. É isso que as pessoas precisam entender, sabe? Eu me preocupo muito. Essa é uma fala minha constante aqui no podcast. Eu quero trazer pessoas que entendam a profundidade do você se cuidar. Exato. Sabe? Que tenha se cuidar com uma proposta de vida. Sim. Eu quero ser mais bonita fisicamente, eu quero ter o corpão massa, ok. Mas entenda que esse processo é mais profundo, que não é só você olhar no espelho e ver a imagem, ok, massa, tô linda, gostosa. Tem mais coisa aí. Tem muito mais coisa. Né? Tem muito mais coisa. A gente volta para aquele. Não é o quê? É para quê? Para quê? A busca desse corpo é para quê? Isso. Né? É nessa descoberta que a gente começa a se aprofundar nas camadas que estão motivando as nossas escolhas. Ai, meninas, pô, e que Bel, papo. onde é que a gente te encontra também? Como é que faz as pessoas se interessarem em te ouvir mais, em investigar Instagram, um pouquinho? tudo aí, Sim, Bel, no manda Insta, aí. meu Insta, sou Bel Soares, né? Lá tem os meus contatos para agendamento. Eu faço atendimentos presenciais em Estela Maris e em Amaralina. São 2 salinhas, assim, bem especiais para o processo, que para mim também tem que ter um clima especial, tem que ter um relaxamento. É um ritual de amor para mim. O Tantra é um ritual de auto-amor, então não pode ser de qualquer forma. Então, me sigam, esse conteúdo vai estar cada vez mais ativo lá. 2023 vai vir com algumas imersões que eu vou fazer. Né? Eu sei que tem um e-book. Sim, tem Fala um desse e-book. Verdade, porque no digital também eu tenho um trabalho bem específico para mulheres que viveram uma separação, né? Essa foi uma demanda que começou a chegar no meu campo e como eu deixo a intuição me guiar em muitas coisas e vivi uma experiência muito dolorosa de separação, eu disse, olha, tem alguma coisa aqui que eu preciso desenvolver com essas mulheres. E o Tantra traz uma linguagem muito importante, não de egoísmo ou de só pense em você se resolve sozinho. Não é essa independência nociva, mas é o sentido de autonomia. É o sentido de você descobrir que a potência do seu corpo é muito maior do que aquilo que você acredita depender de alguém, né? Então, um outro processo que eu já presenciei foi fantástico, foi uma mulher virgem ter um orgasmo só com respiração e movimento de pelve. Sem nenhum toque. Apenas Porque o Tantra, ele tem... Mas isso é uma forma mais complexa de atingir Sim, isso, mas sim, potente. É potente demais. É potente demais. O Tantra ele traz também uma base assim. As bases do Tantra são respiração,
movimento, respiração, movimento, e tem um outro, que é um pilar que a gente trabalha bastante no Tantra. Então, quando você descobre que a respiração e som, quando você percebe que a sua respiração e o movimento da sua pelve pode te proporcionar um orgasmo, meu Deus do céu, o que eu tava fazendo Onde aqui é que com eu essa tava? parafernália toda na minha frente, gente? Então, não é o sentido de, você não precisa mais de homem pra nada. Não é isso. Não é isso. Mas não, é de não. Claro que a gente quanto precisa que eu do outro. sou potente. Agora, quem vai falar aqui é a mulher dos relacionamentos. A gente nasceu pra se relacionar. Exato. Sabe? A gente nasceu pra ser. Perfeito, Essa coisa, eu louca. sou mulher, a solitude, isso é blá, blá, blá. Relacionamento blá, 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 é um que eu portal. falo, gente, não é... Você tem que se preencher, você tem que ter autonomia, você tem que se conhecer, você tem que se amar, Mas sabe? somos Sem um indivíduo dúvida. relacional. Mas nós somos relacionais. E o relacionamento afetivo é um portal de autoconhecimento incrível. Incrível. A coisa que a gente precisa entender é, a gente precisa viver relações saudáveis. Perfeito. A Que gente nos nutre e não nos esgota. Exatamente. Essa é a diferença. Solitude, sim, quando o caminho da relação não te preenche. Perfeito. Sabe? Perfeito. Então, se deu tempo, fique só, se organize, né? Não faça disso uma bandeira pra vida. Eu estou só Perfeito. tomando. Não, se permita, se relacione, viva relacionamentos que possam te agregar. Sem dúvida. E aí no e-book ele se chama Os 7 Hábitos Essenciais depois do ponto final, né? Porque realmente não existe fórmula mágica. Ou você pega a transformação e gera um hábito, ou você vai viver aquela experiência isolada e nunca mais ela vai ter nenhum sentido. Vai ser uma memória que você vai contar para suas amigas na mesa do bar. Sim. A ideia em todo o processo terapêutico é que essa mulher leve para a vida dela algo que modifica o dia a dia, o cotidiano. Viver uma puta experiência, mas você não leva nada para o seu dia a dia, aquilo ali vai virar memória. Seu corpo não criou um novo padrão. Então, esses 7 hábitos são hábitos bem práticos, simples. Inclusive, tem 2 rituais de meditação, de contato com o corpo, com a inspiração no Tantra, para que realmente ela possa estabelecer uma nova rotina, ainda que esteja com a dor, ainda que tenha os seus ciclos de sofrimento, mas a gente consegue se movimentar. A gente consegue acordar, meditar, colocar uma música. Então, o livro é bem voltado para 7 hábitos simples que você coloca na sua rotina e você começa a despertar esse campo de energia favorável ao seu momento e à nova vida que você deseja construir. Tá lá no Instagram o e-book? Tá lá no Pronto, Instagram. O link no Tem o Instagram, link. quem quiser, Tem. vai lá. Sou Bel Soares, não é isso? Isso. Sou Bel Soares no Instagram de Bel. E aí começa a seguir ela, ver o trabalho dela e tem o e-book dela aí que vocês podem adquirir e fazer o contato para fazer essa ferramenta que eu imersão. acho que vale super a pena. Gente, vamos acabar, né? Não é? Vamos, o papo tá bom, mas sim. Temos que encerrar. Quero agradecer, Bel, mais uma vez, tá? Sua participação Gente. aqui com a gente foi muito bacana, muito enriquecedor esse papo, valeu super a pena. Já tô ali já te acompanhando, a gente já fez live junto, mas aqui a gente Sim. né, teve a oportunidade de agregar muito mais para essa mulherada. Então, eu te agradeço Sem muito dúvida. por estar aqui com a gente. Mimi! Eu que agradeço vocês terem também me presenteado com esse papo. Gente, foi bom demais. Com certeza. Eu também que agradeço o convite. Pode convidar mais vezes. Muito bom. Muito bom. Mulheres, gratidão. Foi incrível. Acho que o papo fluiu assim no nível de energia maravilhoso. Isso, verdade. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que sempre que a gente pode levar, né, novas ideias, um novo despertar para as mulheres, isso é o que faz a minha alma vibrar. Com E é certeza. isso que conecta Com para que certeza. eu possa me nutrir. Então foi um papo assim de nutrição absurda. Gratidão. Massa, viu? massa, Com massa. certeza. Obrigada, meninas. Pessoal, então a gente vai se despedindo aqui. Se você não segue a gente ainda no Instagram, vai lá no Instagram do Pode Tudo Delas, Pode _ Tudo Delas. E provavelmente vão ter algumas mudanças no nosso podcast, mas isso aí eu vou contar lá pra frente, tá? Segue a gente nas redes sociais, se inscreve nesse canal, encaminha, compartilha, manda pra amiga, pra vizinha, até pra inimiga, se você tiver. Manda esse podcast, porque o objetivo da gente é cada vez mais conscientizar a mulher do papel que ela tem na própria vida e na sociedade. E é isso aqui que a gente não pode perder de vista nunca, tá bom? Um beijo super carinhoso pra você, fica com Deus, até a próxima! Até mais.